Bom, vamos agora falar aqui sobre a questão dos dados numéricos, né? Os dados numéricos, ele pode ser, aqui no caso ali são as variáveis, né? As variáveis elas podem ser de várias formas. Nós podemos ter variáveis do tipo números, podemos ter variáveis que podem ser caracteres, letras ou nomes. E podemos ter também, além das variáveis que representam números, esses números eles podem ser classificados como reais ou inteiro. Os números reais são aqueles aqui na linguagem de programação representados por decimais. E os inteiros é que não apresentam essa parte, né, a questão das decimais. Aqui nós temos, por exemplo, var, n, integer. Quer dizer o quê? Que esse n, essa variável n, representa um número inteiro, que pode ser o número de alunos ou o número de notas. Nota 1, nota 2 e média podem ser real. Né? E podemos ter também as variáveis literais. Né? As variáveis literais, também chamadas de string, é uma sequência de caracteres contendo letras, símbolos, símbolos especiais, né? Ou dígitos. Usamos aspas para garantir que seja um dado literal, como por exemplo, Antônio. Né? Digamos que a nome é uma string, é uma variável literal. E, portanto, ela vai receber nomes. E, portanto, eu posso atribuir ao nome Antônio. Então, Antônio, por exemplo, tem um comprimento de 7 caracteres, que são 7 letras que compõem a palavra Antônio. Dados lógicos. Nós temos também os chamados dados lógicos. O que é isso? Tem variáveis que podem ser do tipo verdadeiro ou falso. Então, esse tipo de variável a gente chama de variável lógica. A variável lógica ela é chamada também, algumas vezes a gente classifica como boolean, lá no início, né, quando você vai definir a lista de variáveis. Aqui nós temos, então, de um modo geral, né, os tipos de variáveis, né, os tipos de dados podem ser dados numérico, literal e lógico, né, sendo que os numéricos eles podem ser classificados em inteiro ou real. Bom, os comandos, né, nós temos vários comandos, nós já vimos alguns. Por exemplo, o comando var é para indicar a lista de variáveis que você utilizará no seu algoritmo. Nós temos aqui também alguns operadores que é comum usar na linguagem de programação. Como é o caso, por exemplo, do igual, que é o próprio símbolo igual da matemática. Né? O diferente, né, que tem esse formato. O menor, menor igual, maior, maior ou igual. Então, esses são alguns operadores que a gente utiliza na lógica de programação. Bom, vamos ver aqui alguns exemplos, né, de definição de variáveis. Por exemplo, variáveis, var, nome, é uma literal com 10 caracteres. Idade é um número inteiro, né? Então, inteiro. Salário é real. Tem filhos, é uma variável lógica, sim ou não. No exemplo acima foram declarados 4 variáveis, né? Como eu coloco aqui. A variável nome é capaz de armazenar dados literais, né? De comprimento 10 caracteres. A variável idade é capaz de armazenar um número inteiro. A variável salário é capaz de armazenar um número real. E a variável tem filhos é capaz de armazenar uma informação lógica. Comandos, né? Os comandos, nós temos aqui os chamados comandos de atribuição. Né? É a principal maneira de se armazenar uma informação numa variável. Sua sintaxe é a seguinte, nome da variável e a expressão. Aqui nós temos o fluxograma. Nesse fluxograma nós temos o início, o preço unitário recebe 5, quantidade recebe 10, preço total é o preço unitário vezes a quantidade, fim do nosso fluxograma. Em pseudocódigo nós temos aqui o preço unitário, as variáveis, né? Preço unitário, preço total, que é real, a quantidade é inteira, início, preço unitário recebe 5, a quantidade recebe 10, e o preço total é o preço unitário vezes a quantidade. Então aí temos duas maneiras de escrever esse programinha. Agora eu apresento aqui para vocês o comando escreva, né? Como é que a gente utiliza esse comando? É simples. O comando escreva, como o nome já diz, significa que você vai escrever, vai sair na tela, né? Os resultados que você achou
com o seu algoritmo. Nós temos aqui, ele é basicamente assim, escreva uma lista de variáveis, né? Geralmente essa lista de variáveis é um conjunto de nomes das suas variáveis separadas por vírgula. E aí ele vai mostrar na tela os resultados dessa lista, né? Ou pode ser também uma literal, né? Nesse caso, uma literal é uma frase, né? Alguns caracteres que você quer que apareça na tela. Nesse caso, a gente coloca entre aspas. No fluxograma, isto é mostrado desta forma, que é um retângulo com essa ondulaçãozinha aqui em um dos lados. O pseudocódigo, a saída de dados, é apenas o comando escreva, né? Preço unitário, quantidade, preço unitário vezes a quantidade, escreva preço total. Hein? Cada um deles vai mostrar o preço total do produto aí, calculado. O comando leia, né, significa o que você vai ler as variáveis do problema. É uma lista de variáveis, né? Nessa lista de variáveis é um conjunto de um ou mais nomes, né, de variáveis que são separadas por vírgula. Coisa simples. No caso do fluxograma, é escrito como esse paralelogramo, né, onde você vai acrescentar aí a lista de variáveis do seu problema, que vai fazer a leitura, que é a entrada de dados. Bom, outro comando importante é o comando para. Como é esse comando para? A sintaxe do comando para é a seguinte: para, i é uma variável inteira, recebe, se atribui a ela um valor inicial e ela vai até um valor final. Algumas vezes você pode, geralmente é em um, mas você pode colocar em passos de 2, 3, e aí ela vai mudando de acordo com o incremento que se coloca. Nesse caso, quando não se coloca incremento nenhum, significa dizer que ela vai, esse i, ele vai avançando de um em um. Então, quando o i assume um valor 1, ele executa todos os comandos que tiverem no comando para. Depois ele retorna, atualiza o i para 2, né, se for em passos de 1, e aí os comandos são todos executados. Em seguida, se atualiza o i para o valor seguinte e assim por diante. Então, o comando para, ele prende a lógica de programação entre o início e o fim. E prende aqueles comandos dentro do comando para. E ali se executa a lista de comandos. E se repete até que se atinja o valor final da variável i. O comando lógico se é escrito dessa forma. Nesse caso, nós temos aqui o se estabelece uma condição. Se aquela condição for verdadeira, então ele executa aquela lista de comandos. Se não for verdadeira, ele finaliza ou executa outro bloco de comando.